Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tens poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder servirá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tens poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o seu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tens poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Quando tudo nós deixamos no altar, o Senhor há de controlar a nossa vida por completo, né? Irmãos, nós temos por costume, para os irmãos que estão em casa, que não faz parte da nossa congregação, que na última lição, né, na última lição do trimestre, a gente tem por costume fazer uma festa, fazer aqui uma confraternização. Mas devido ao momento em que estamos vivendo, isso está difícil de fazer, né? Está complicado, mas nós estaremos aqui aprendendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, né? Se possível, apresentando alguma coisa aqui no final das nossas aulas, fazendo alguma apresentação das classes, dos irmãos que estão presentes, né? E louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por mais esses 3 meses, quase todos online, né, pastor Noel? Que foi transmitida a escola bíblica, com poucas escolas bíblicas presenciais, né? Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. Então nós estaremos aqui fazendo a obra do Senhor, né, de acordo com as condições que temos no momento. E eu quero que você aí de casa também participe. Daqui a pouco nós estaremos aprendendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e adorando o nome do Senhor, aprendendo, porque sem a palavra de Deus, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós como cristãos, se não demos crédito à palavra de Deus, se não atentarmos para esta palavra, nós
seremos derrotados. Mas se atentarmos para a palavra de Deus, em ouvir, ler, aprender a palavra, nós teremos vitórias em qualquer momento das nossas vidas. A vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Nós estaremos louvando mais um cântico e logo após nós estaremos passando para o estudo da palavra de Deus, tá? Então você adore ao Senhor conosco nesta manhã e exalte ao Senhor e logo após nós estaremos já aprendendo a palavra de Deus, amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Cante mais uma vez. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aleluia, que essa união não falte para nós, né? Nesse momento, irmãos que estão presentes, os irmãos de casa, nós estaremos dividindo as nossas classes, né? Infelizmente, nós não conseguimos transmitir todas as classes, todas as aulas, né? E estaremos transmitindo, claro, a classe aqui dos adultos, né? A lição dos adultos, terminando aqui a última lição do livro de Salmo, falando do Salmo 144 nesta manhã. E a classe das crianças, dos jovens, dos adolescentes, estarão indo para as suas classes e também aprendendo a palavra de Deus. E você que está em casa, continue conosco. Nesse momento, nós iremos ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor Noel e da pastora Soraya, que estará transmitindo aqui na classe Arautos do Rei, a classe dos adultos, e os demais professores nas suas respectivas classes. Então eu quero já neste momento passar aqui para o pastor Noel, para a pastora Soraya, que estará transmitindo a palavra de Deus nesta manhã para a sua vida. Participe, nos dê aí o retorno de como está chegando aí essa live também. E se quiser fazer pergunta, faça, nós estaremos acompanhando e na medida do possível respondendo. Mas participe, aprenda a palavra de Deus, louve ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Com vocês, pastor Noel, pastora Soraya, já transmitindo, e as demais classes já podem ir lá para as suas classes já divididas, né, para que possa aprender a palavra de Deus também. Pastor? Glória a Deus. Meus amados irmãos, presentes e online, recebam a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, pastora Soraya. Mais uma vez estamos aqui, firmes e fortes. Hoje, dia 28 de junho, já foi metade do ano de 2020.
Mas o Senhor ainda ele tem Dado graça. dado graça. Essa é a palavra. Tem dado graça para nós que estamos aqui na presença do Senhor Jesus. E pensar que vamos começar na semana que vem aí somente online de novo, né, pastor? Novamente voltaremos à fase vermelha, mas contudo, a palavra de Deus não para. Não deixou de ser pregado em nenhum momento. Exato. Porque, como diz Paulo, a palavra de Deus ela não está presa, né? Independente do local, independente da situação geográfica, ela sempre será anunciada. E hoje nós vamos para a última lição. Como já disse o pastor Tiago, chegamos na última lição. Uma lição... Aqui, dá pra passar aqui? Lá no outro. Lá. Uma lição maravilhosa. Pegou? Aleluia. Pastora Sarai, vamos lá? Vamos. Pai do Senhor, igreja. Hoje nós estamos florido aqui o jardim, né? Olha que jardim lindo que nós estamos aqui hoje. Só mulheres. Olha que benção. Não é não, pastor? Não, o seu Tiago é um detalhe. As mulheres florindo aqui o jardim hoje. Hoje nós vamos falar, é a nossa última lição. Eu estou acompanhando aqui porque foi aqui que eu consegui ver que estava sem áudio, mas eu acho que agora já resolveu, né? Está tudo certo, ninguém mais reclamou. Nós vamos falar hoje, é a nossa lição 13, que é o Salmo 144. Pastor, eu vou sair um pouco do protocolo e eu vou ler o Salmo 144, que são poucos versículos. Pode ser? Você não vai ficar bravo comigo? Eu adoro o pastor que ele pode. Ainda bem que ele está de máscara, eu não estou vendo assim muito a fisionomia dele. Mas aí, antes de ler o Salmo 144, que é a nossa lição de hoje, eu vou fazer vamos fazer um resuminho geral, para quem está em casa até também não acompanhou e está acompanhando hoje. Nós falamos nesse trimestre sobre o livro de quê? Sobre o livro de Salmos. Então, nós aprendemos, né, sobre o livro de Salmos. Então, eu vou ler aqui só o capítulo 1 da revista. Nós falamos sobre Salmos, um guia devocional para o cristão. E nós aprendemos nessa revista de Salmos que a divisão do livro de Salmos, que eu acho que é legal, que é importante, que nós aprendemos no 1.2 da lição número 1, que foi: é comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Tá? David Howard Jr., que foi aqui a referência que utilizaram, destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro começar, a observação que esses estudiosos fizeram, que os Salmos, ele começa, que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, que é o Salmo 1, e encerra com uma exortação a todos para louvar ao Senhor, que é o Salmo 150. Assim, a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. É bem resumido, né, isso daqui. Então, ele começa exaltando, né, e ele termina exortando para que a gente louve e exalte a Deus, né, que é assim que deve ser a nossa vida. Então, nós falamos sobre o devocional para o cristão, nós falamos também sobre os Salmos, o Salmo 2, que são Cristo e missões nos Salmos. Nós falamos também, vê aí qual aula que você perdeu, o Supremo Bom Pastor, que é o Salmo 23, que nós falamos sobre o aprisco, né, das ovelhas. Nós falamos sobre a vida de ovelha mesmo, animal, fazendo a comparação com a ovelha sendo nós. Nós fizemos um comparativo. Foi muito linda essa aula, foi muito aprendizado, né, que nós aprendemos nessa aula. Aula 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor através do Salmo 25. Irmãos, nós aprendemos muita coisa nessa lição. Você que não assistiu todas, tem todas gravadas, né, pastor? Tem todas gravadas no Facebook e também está toda já no YouTube ou não?
A maioria estão no YouTube também, para quem não tem Facebook, está no YouTube, no canal da igreja. Aí, celebrando a segurança do povo de Deus, no Salmo 46, nós aprendemos também um chamado ao arrependimento, que é o Salmo 51 também, que nós falamos sobre a vida de Davi, que era... Esse aqui foi que a gente falou, que eu dei a aula sobre estar aonde não deveria no momento. Não foi? Que a gente falou assim, que Davi deveria estar na guerra, e ele não estava, ficou em casa. E ele ficando em casa, acabou pecando. Então, Deus tem um chamado para cada um. Então, se você tem o seu chamado, você tem que estar aonde Deus te chamou. Não aonde você quer estar. Que foi o que aconteceu com Davi naquela manhã. Ele tinha que ter ido para a guerra e ele não foi. Ficou em casa e pecou. Então, a gente falou sobre isso. Foi uma lição muito linda também. Confiança em tempo de aflição. Salmo 56. Nós falamos também, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Salmos 73 e 77. Olha quanta coisa que a gente aprendeu, irmãos. Um chamado à adoração e um alerta. Salmo 95. Quem perdeu aí, volta lá atrás, porque foi muita coisa. Rendendo graças ao Senhor. Salmo 118. Essa lição nós aprendemos a importância do Salmo 118, que ele foi louvado no momento de uma festa de extrema importância. Lembra, pastor, quando nós falamos desse salmo? Que teve uma festa que foi assim, uma festa que acontecia que era de engrandecimento ao nome do Senhor. Então, esse salmo a gente aprendeu que quando a gente lê ele, é para nós comemorarmos algo de muito importante na nossa vida. Nós aprendemos isso no Salmo 118. Celebrando a palavra de Deus, o Salmo 119. A gente aprendeu também. Aí, na lição passada, o pastor Tiago falou sobre edificando a família com temor e confiança no Senhor, Salmo 127. Hoje, nós vamos falar orando pela intervenção divina, que é o Salmo 144. Para isso, eu vou ler o Salmo 144. Quem está aqui na igreja pode me acompanhar, que é um salmo de exaltação do socorro divino. Então, a gente vai ler e a gente vai entender esse salmo, tá? O Salmo 144. Eu vou ler, são só 15 versículos, é pouco, e a gente vai ler e a gente vai entender esse salmo melhor. Esse salmo é de Davi, tá? Então, a gente aprendeu também que tem vários salmos, vários que não têm dono, não sabe quem escreveu. Nós aprendemos sobre salmos de Asaf, salmos de Davi e outros salmos também. E alguns que não têm nome, que não têm dono ainda, que não sabe. Então, esse salmo é de Davi, tá bom? Salmo 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Vão acompanhando comigo para depois a gente entender. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Está vendo como ele usa um monte de meu e tu? Presta atenção que nós vamos aprender disso. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes, e fumegarão. 6. Vibra os teus raios, e dissipa-os, envia as tuas flechas, e desbarata-os. 7. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita é a direita de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. A ti que dás a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, mas a sua mão direita e a direita de iniquidade.
para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada à moda de palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o rebanho, para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Olha que lindo esse salmo, não é? Então é uma exaltação ao socorro de Deus, esse salmo, né? Então nós vamos ler o texto áureo aqui, que é o Salmo 144, 3, que nós já lemos, que é o Senhor, que é o homem para que não o conheças, o filho do homem para que o estimes. A verdade aplicada é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Olha só, que é fundamental que o discípulo de Cristo... Quem é o discípulo de Cristo? Eu e você, não é? Tenhamos uma vida permanente em oração por mim próprio, pela família e pela nação. Nós falamos muito isso ontem na nossa live com as irmãs, né, com a live da nossa Sábado da Bênção, sobre... orar pela nação, não foi, pastor? Que eu falei bastante ontem disso. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo, às vezes a gente está murmurando, a gente está muito dependendo do homem, né? Nós estamos muito dependentes de homens ultimamente. Tem tantos homens decidindo coisas no nosso país, né? Não é isso? É presidente, é governador, é prefeito, é deputado, é senador, é ministro disso, ministro daquilo. É só homens, homens, homens. Sendo que a nossa vida tem que estar pautada no Senhor. Então, a gente está vendo muitos cristãos perdendo a paz, que nós falamos disso na quarta-feira passada. Por quê? Fica dependendo muito de homem. Entrega nas mãos do Senhor e aguardemos o que está por vir, mas confiando no Senhor. Então aqui está pedindo o quê? Para que nós oremos pela nação, que é isso que nós devemos fazer diariamente, né? Objetivos da nossa lição é refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Aqui é o nosso objetivo. O texto de referência nós já lemos, que é o Salmo 144. Então esse aqui a gente não vai ler de novo. O esboço da lição, que a gente aqui... Vamos lá, introdução. No presente salmo, aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade a qual vivemos. Nós vamos aprender um pouquinho essa manhã o que é relacionamento. Eu vou pular aqui, tá, pastor? Pode? Vou pular aqui. É possível identificar nesse saltério muitas experiências de Davi. Estando em angústia, ele leu, invoquei ao Senhor e o meu Deus clamei. Do meu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Segundo Samuel 22:7. Sua plena confiança no Senhor. Então, Davi clamou ao Senhor. Deus ouviu as orações dele. Onde que está lá, pastor? Está fora aqui, né? Para eles acompanharem com a gente. Ficou ruim ali, né? Pode passar. Aí. Davi, sua plena confiança no Senhor. Vamos primeiro, antes de falar isso, vamos falar sobre relacionamento. Irmãos que estão aqui comigo, o que significa relacionamento? Você que está em casa também, escreve aí para mim. Vamos ver. Cadê? Está aqui. O que é relacionamento? A Juliana. A Ju escreveu assim. Há funcionamentos, Salmos 73 e 77. Olha quanta coisa que a gente aprendeu, irmãos. Um chamado à adoração e um alerta ao Salmo. Isso aí, Juliana. Paz do Senhor, Ju. Deus abençoe a Cibele, Paz do Senhor, Bia, irmã Elizabeth, Marinesa, Pâmela, João Paulo. Estou falando Pai do Senhor aqui para todo mundo, porque está online, né? Está aqui com a gente também. A pastora Rutilene Linda, que eu já dei Pai do Senhor para ela.
A Bia, quem mais está aqui com a gente? O Fábio, Pai do Senhor. Então, a Vanessa, Pai do Senhor, escreva aí para mim. O que é relacionamento? Quem está aqui? Vamos lá. Tá, mas o relacionamento, o que significa a palavra relacionamento? Eu tenho um relacionamento, eu posso ter um relacionamento amoroso, eu tenho com meu marido, certo? Eu tenho um relacionamento de amizade, não é? Eu tenho amigos, eu tenho um relacionamento de amizade. Eu posso ter um relacionamento profissional, concorda? Eu tenho relacionamentos profissionais, ok? Tá. Então, vamos ver o que o nosso dicionário fala, o que é a palavra. Ó. Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesse. Ok? Tá? Isso é um relacionamento. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Vamos transferir isso para o nosso relacionamento com Deus? Né? Que aí é o nosso relacionamento espiritual, não é? Então, nós temos um relacionamento espiritual. E para ter um relacionamento espiritual, não tem que ter a mesma coisa? Convivência, comunicação. Como que a gente se comunica? Orando, louvando. A gente está se comunicando, não é? E as atitudes, por quê? As atitudes, elas têm que ser o quê? Recíprocas, por quê? Eu tenho que agradar a pessoa. Porque se eu não agrado meu marido não me agrada, como é que vai ficar esse relacionamento amoroso? Vai ficar conturbado, não vai? Eu tenho uma amiga, ela é minha amiga. Se eu fico irritando ela, ela fica me irritando, ela vai continuar a ser minha amiga? Eu tenho um relacionamento profissional. Se dentro do meu trabalho ou dentro de uma empresa, por exemplo, eu trabalho com intercâmbio. E se eu não tiver um relacionamento bom com as empresas que me oferecem produtos, se eu não tiver um bom relacionamento, se eu não tiver o mesmo propósito, como é que vai ser esse relacionamento? Vai cortar contrato. Né? A Mari, que dá aula, por exemplo, se ela não se der bem com as mães, o que vai acontecer? A mãe que é professora, a mãe não tira o aluno da escola? Não é? Então, é relacionamento. Você tem que ter o quê? Reciprocidade. Você tem que ter comunicação, as atitudes, não é? Para a gente ter a boa convivência. E a mesma coisa com Deus. Não é? Então, a gente, às vezes, quer ter relacionamento com Deus, mas não se comunica com Ele. E é por isso que o tópico 1, 2 fala um salmo que exalta a Deus. Nós percebemos aqui o significado. Minha rocha transmite a ideia de experiência pessoal e relacionamento. Então, Davi tinha essa ideia, ele tinha esse relacionamento com Deus. Rocha é uma figura bastante utilizada para expressar a segurança, firmeza, proteção, refúgio que encontramos em Deus. Então, nós percebemos que por Davi ter esse relacionamento com Deus, Davi sabendo quem era Deus, ele escreve um salmo que o exalta, exato, que o glorifica. Por isso que o título está dizendo, um salmo que exalta. Como que eu vou exaltar Deus se eu não tenho um relacionamento com Ele? Como que eu vou exaltar, eu vou louvar uma pessoa se eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com Ele? Não tem como eu atribuir as qualidades que essa pessoa tem, porque eu não conheço. Eu não sou íntimo, nós não somos recíprocas, né? Mas quando a gente tem uma intimidade, tem um relacionamento, eu começo a enaltecer. Foi o que Davi fez com Deus. Em relacionamento, você tem que o quê? Você tem que regar ele, não é?
A gente não fala que a gente tem que, para manter um relacionamento com o marido, para manter um relacionamento com amigos, você não está sempre mandando mensagem. Tem amigos que você não fala muito, né? Mas você está sempre no Facebook acompanhando ele, você está sempre no Instagram vendo o que ele posta, dá lá curtida, coraçãozinho, ai, saudades, tal, tal. Então, isso o que é? Você está sempre lá cultivando aquele relacionamento de alguma forma. Então, muitas vezes, a gente quer a gente diz que conhece a Deus, mas não se comunica com Ele, mas não cultiva esse relacionamento com Ele. E é onde que Davi era diferente. Davi era amigo de Deus. Davi, ele tinha esse relacionamento com Deus. Uma coisa importante que precisa ser destacada. Nós temos as amizades nas redes sociais. Ok? Que nem a pastora acabou de falar. Eu acompanho, ela posta uma foto, ele posta uma foto, ele posta Você curte, compartilha. Exatamente. Detalhe, isso aí é legal eu ter com uma outra pessoa. Agora, quando partimos para o campo espiritual, sim, não. Tem que ser um relacionamento profundo. Tem que ser um relacionamento íntimo. Embora tem muitas pessoas que têm esse relacionamento com Deus assim. Sim. De vez em quando eu me relaciono com Ele. De vez em quando eu oro a Ele. De vez em quando eu a busco. E aí, quando vai orar, só ora pedindo. Não é? Isso demonstra falta de relacionamento. Porque quem tem um relacionamento intensivo com Deus, a questão de pedido fica em último plano. Quando não, nem tem. Porque Deus preenche tanto ele, que ele não precisa de mais nada. A presença de Deus abrange tudo. Aí quando eu falei, quando eu estava lendo aqui, que a gente leu no versículo 2, que ele usa bastante meu, tu, aí ele está falando o quê? Ó, benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Olha aqui, que isso é relacionamento, né? Meu Deus, meu retiro, minha fortaleza. Sempre incluindo, não excluindo, sempre convidando Deus para participar da vida dele. Olha só, meu, é meu. Né? Então ele usa bastante isso no versículo 2, né? Então ele ressalta bem a intimidade dele com Deus, o relacionamento dele com Deus. Então, quando a gente vai orar, normalmente, na fase ainda que nós estamos vivendo, é um tal de pedir. Nossa, eu fico pensando no anjo do Senhor anotando isso tudo lá, pastor. Como é que está isso lá? Como é que está o tamanho do livro lá? Fica difícil, né? Sem contar que ignora, né? Querendo ou não, Deus ignora. Quem já viu aquele no Facebook, um anjo, aquela piada assim, né? Fizeram uma simulação do anjo digitando. Quem viu isso aí no Facebook? Ai, irmãos, eu acabei dando risada. Quem puder achar aí, o anjo no computador digitando tudo que está acontecendo aqui na Terra, todo mundo pedindo. O anjo bugou, o anjo ficou louco lá. De tanto que ele tinha que digitar e todo mundo pedindo. Foi até engraçado. Por quê? A gente fica... O sobrecarregamento que está, né? De todo mundo só orar pedindo para cura, pedindo para voltar a trabalhar, pedindo emprego, pedindo. E aí, onde a gente exalta a Deus nisso tudo? Embora o que a imagem quis dizer é a limitação nossa, né? Porque sim, independente, o céu nunca vai sobrecarregar e muito menos não, anjo. mas nós, e voltando atrás, quando eu falei que Deus ignora, a própria Bíblia fala assim: pedis e não recebeis, porque pedes maus. Então, de tanta pessoa só pedir, aí que entra a ignorância. Deus nem escuta. Porque tem cada aberração que a gente pede a Deus, se Deus for nos dar, a gente morre. Literalmente. A gente morre. Sabe aquela história? O pezinho de jaca. Não, eu quero ter muitas jacas aqui no meu galho. Não, eu tenho que controlar você. Não, mas eu quero muita jaca. Você quer muita jaca? Deus concedeu muita jaca. O que aconteceu? Ele se arrebentou. O peso do fruto, né? Ele não aguentou. Então, Deus sabe o que a gente precisa. E Deus o que sabe. A gente pode ter, né? Exato.
A gente pede muitas coisas sem ter noção, né? Mas Deus sabe o que Ele pode e o que Ele não pode nos dar. E às vezes a gente pede e não recebe. Aí a gente tem que rever como nós estamos pedindo e o que nós estamos pedindo. E mudar a nossa oração. Porque muitas vezes Deus não dá mesmo, para a gente não se corromper também. Muito bem. E partindo já para o ponto 1.3, nós estamos falando do relacionamento. E esse relacionamento que Davi tinha com Deus, ele é tão intrínseco, falei certo a palavra? Intrínseco, é. Que ele consegue ver a sua pequenez. Ele consegue ver a sua inferioridade. A sua inferioridade em relação a Deus. Ele consegue ver que existe um Deus que é maior, existe um Deus que está acima, e ele coloca isso no Salmo. Isso aí é resultado de relacionamento. Porque se não tem relacionamento, não tem como descobrir que eu sou inferior. Mas quando tem um relacionamento, ele se descobre que ele é inferior 1000 vezes, infinitas vezes, que o seu Senhor. E ele faz aqui uma comparação, ele faz aí um paralelo, que Deus é a rocha e o homem, ele é vaidade. Eu vou até ler aqui para ficar bem complexo aqui na revista. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem, conforme destacando no tópico anterior. Deus é comparado a uma rocha, presta atenção, Deus é comparado a uma rocha, representando firmeza, ausência de variação, um ser inabalável. Agora, ao referir-se ao homem, o salmista declara: o homem é semelhante à vaidade. Então, aqui no slide, os irmãos que estão aqui presentes podem acompanhar no telão, e se você estiver conseguindo ver em casa fica mais Deus difícil. É comparado a uma rocha, representando a firmeza, a ausência de variação, um ser inabalável. Então, Davi usou essa metáfora em relação a Deus. Lógico que Deus é muito mais do que isso, a essa rocha inabalável. E quando ele vai falar em direção... Acho que eu pulei. Aqui. Quando ele vai falar em relação ao homem, ele usa essa ideia de vaidade. E de uma forma, um sinônimo de vaidade, vaidade é aquilo que é vão, ilusório, inexistente, pouco duradouro. Olha o pavão lá. Bonito, né? Aquilo ali é vaidade. Sim. Ele vive daquele jeito 24 horas, o pavão vive? Vive? Não. Aquilo ali é um estado de polpa. Ele quer se apresentar. E agora, é pavoa? Não, é pavão. Fêmea. Não sei qual que é a fêmea de pavão. Pavoa. Meu Deus, eu vou saber qual que é a fêmea de pavão. Agora o pastor me colocou no estreito agora, hein? Pavão. Sei lá, não deve ter fêmea. Deve ser fêmea do pavão. Então, se a gente fosse traçar um paralelo aqui entre Deus e o homem, a lição vai dizer: Deus é uma rocha, o homem é vaidade. E o sinônimo de vaidade, por exemplo, o homem transitório, que vai e vem. Deus não, Deus é imutável. O homem oscila. O homem oscila, Deus é firme, ele permanece. E ele deixa claro isso, Davi, colocando a inferioridade nossa em relação a Deus, Ele deixa bem claro. Não é à toa que Davi era o homem segundo o coração de Deus, Ele sabia o seu lugar diante de Deus. E muitas vezes nós não nos colocamos nessa posição, que é a posição de sermos apenas servos de Deus. Chega um determinado momento na vida do homem que ele quer ser mais do que ele pode. E mais do que ele tem, e mais do que ele tem, e mais do que tudo. Então, não, Davi, por mais que ele era rei, ele nunca deixou de saber o lugar dele diante de Deus, que era ser servo do Deus vivo, que é o nosso lugar. Às vezes a gente brinca aqui, eu e a Danila, que ela é missionária, ela fica pastora, missionária, pastora. Eu nem gosto de que me chame de pastora, porque eu falo para ela, no final a gente é tudo servo de Deus.
No final, a gente todos somos irmãos e somos servos de Deus. Não tem graduação, né? Espiritualmente falando, claro, dê honra a quem tem honra, mas somos todos servos de Deus diante de um Deus só. Não é? Então, às vezes, a gente quer engrandecer, a gente quer ser o que não é. E Davi sabia a posição dele. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que mesmo ele tendo tudo que ele teve, sendo um rei diante, né, da grandeza dele, ele sempre se pôs no lugar dele como servo. Então, na hora de nós orarmos, de nós buscarmos o nosso relacionamento espiritual, é nos colocar na nossa posição. É prostrar diante de Deus. Não é não? Muito bem. Vamos para o tópico 2? Yes. Que vai falar confiança, oração e a graça de Deus. Deixa eu ler aqui antes de comentar. Uma das muitas lições que o servo de Deus da atualidade pode extrair no Salmo é o fato de que, mesmo passando por aflição, perseguição e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração seus maus momentos e necessidades, com plena confiança, além de expressar em todo o tempo gratidão ao Senhor. Olha, posso dar um exemplo pode. Que eu acho que vai ajudar? Quando a gente que está na frente da obra, a gente aconselha muitas pessoas, é normal, faz parte, né, do processo, e a gente percebe que às vezes as pessoas saem um pouquinho do caminho do Senhor e falam que eu não oro mais, porque eu acho que eu não posso mais orar para Deus. O que você fala a respeito disso sempre? Que independente de onde você está, Deus está sempre lá para nos ouvir, não é? Então, a gente às vezes pensa que está em aflição, está em perigo, tá? Então, você não está impossibilitado de entrar na presença de Deus. Exato. Então, veja bem, mesmo passando por aflição, perseguição e perigo, aquele que está em Cristo, aquele que tem um relacionamento, não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração seus maus momentos de necessidade. O que é isso? Porque na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, quando a pessoa está passando por um momento de aflição, momento de luta, a oração dele não é uma oração de confiança, é uma oração de questionamento. É uma oração, por que isso? O Senhor não está vendo, o Senhor não está olhando, mas esse Salmo 144, mesmo passando por aflição, perseguição e perigos, que está em Cristo, volta lá, filho, não está impossibilitado, mesmo eu tendo problema, mesmo eu tendo dificuldade, mas eu não estou impossibilitado de apresentar a Deus em oração os meus maus momentos. Então, quando você lê esse salmo na íntegra, nas entrelinhas, você vai adquirir essa confiança. Mesmo passando em maus momentos, você vai estar orando a Deus, detalhe, com confiança, sabendo que Deus pode fazer um final melhor. Mas quando está em aflição é fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Não, impossível não. Não é impossível. Mas tem gente que nem tenta, né? Já vem e descarrega a metralhadora em Deus. Não, o Senhor não me ama, o Senhor não me vê, o Senhor não me olha, o Todo Senhor mundo me tem esqueceu. menos eu. Todo mundo tem menos eu. Todo mundo tem menos eu. E esse salmo vem mostrando o contrário. Você está passando por um perrengue. Você está passando no olho do furacão. Mas a sua oração vai ser sincera. A sua oração vai ser de confiança ao Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Fácil não é não, irmãos, porque quando a gente está passando na aflição, na prova, ajoelhar e agradecer não é fácil. Né? Nós somos humanos, nós estamos passando por problemas, nós estamos com o coração aflito, mas é naquele momento mesmo que nós temos que respirar fundo, ajoelhar e agradecer e exaltar a Deus independente da situação. E Davi fazia isso. Né? Então aqui está um exemplo, né, de Davi para nossas vidas. Vamos para o tópico 2.1, que vai falar da graça de Deus. Eu vou ler aqui. Ontem a gente estava estudando e houve uma falta, a gente não estava conseguindo compreender essa graça aqui. Depois eu consegui compreender. Você conseguiu? Consegui. Vamos lá. O tópico 2.1. Vou ler, depois você vai me ajudar aí. Olha só. Num contexto de tanta
tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, bem como o uso da expressão como determino meus direitos, entre outros. É importante enfatizar que o salmista está consciente de que sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade ou graça de Deus. Então, qual que é a ideia que Davi está querendo passar quando ele está falando em relação à graça de Deus? Trazendo para os nossos dias, que está bem aqui, no contexto atual, no cenário atual, aonde se vê tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquista pessoal. Então, as pessoas, de uma forma exacerbada, as conquistas pessoais que elas têm, ela atribui ao seu próprio mérito, ao seu próprio esforço. Davi não. Davi, ele reconhece que tudo que ele tem, que tudo que ele faz, que tudo que ele almeja, que tudo que ele vai almejar é segundo a bondade ou a benignidade do Senhor Jesus, entre parênteses, a graça. Né? Como que você vai? Eu estou pela graça. Já ouviu essa expressão? E aí, irmão, como é que você vai? Eu estou pela graça. Só a graça de Jesus. Às vezes, pastor, a gente fala isso, pastor Tiago, sem saber do peso, só pela graça. Mas Davi, quando ele está usando dessa palavra graça, ele sabia do peso que essa palavra possui. Como que você está? Eu estou baseado na graça. Davi não queria, em nenhum momento, Mari, querer a glória para si. Em nenhum momento Davi queria se aparecer. Porque se a gente for ler lá em Filipenses, capítulo 14, versículo 6, que ninguém se glorie. Então, a glória não é para Davi, a glória não é para o homem. Então, quando ele fala que a graça de Deus é que ele alcança, é que a graça de Deus também, que o protege, é exatamente isso. Porque a glória, pastor Tiago, ele não queria para ele. Porque ele sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. E quem não quis dividir a glória com Deus, virou o que na Bíblia? Quem não deu glória a Deus e quem não adorou, um virou bicho e o outro morreu comido de bicho. Entendeu então essa questão da graça? Aí, pastor, quer complementar? Não, aqui em Hebreus 4, está falando que nos achegarmos com confiança, não em nossos méritos e justiça própria, mas em Jesus Cristo que intercede por nós junto ao Deus Pai. Não por nossos méritos. Né? Muito bem. Ali, lê para nós essa. Vou ler aqui, Lá tem também? Tá, passa lá, graça é oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém. É dádiva. De graça. Então, tem graça e de graça. De graça, aquilo que se faz ou se recebe de modo gratuito, sem custos, cujo preço não é alto, que não possui motivo nem razão. Fui ao cinema de graça, por exemplo. Tá? Tem? O salmista está bem consciente de que sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade ou graça de Deus, que está lá no 144, 2 ao 4. No Novo Testamento, a palavra graça está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Gratuitamente, Jesus se sacrificou aos homens, lá em Romanos 6, 14. Aqui os irmãos presentes, ficou alguma dúvida em relação à graça de Deus? Tem alguma? Não? Opa, eu estou apanhando aqui, viu? Pastora, tem que fazer assim. Daqui, É lá, né, Tiago? Já está lá no 2.2? 2.2, oração pela presença de Deus. Então, nós falamos sobre o relacionamento, falamos sobre confiança, oração e a graça de Deus. Então, falamos sobre a graça de Deus e agora oração pela presença de Deus. Aí Davi fala o quê?
Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Ao clamar a Deus que abaixasse os céus e descesse, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizeram uso dessa expressão. Lá em Êxodo, o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar livramento. Lá em Êxodo 19, o Senhor desceu sobre o monte Sinai para transmitir os estatutos e mandamentos. Então, Davi, nesse caso, está se referindo a Moisés, quando Deus desceu no Monte Sinai, que ouviu o clamor do povo, aonde Deus desceu lá no Monte Sinai para passar os mandamentos para Moisés. Então, ele está se referindo à passagem lá atrás. Exato. E, novamente, Davi aqui, ele está usando um sentido figurado da palavra baixa o céu. Sim. Porque Deus é onipresente. Como que Deus vai abaixar se ele está em todos os lugares? Então, é interessante isso aqui. Então, Davi está usando um sentido figurado. Abaixa o céu. Né? Como é que chama isso mesmo? O quê? Quando a gente fala, trazendo para... fazendo essa conversão de homem Deus... Como é que chama mesmo, Tiago? A gente fala mão de Deus. Antropomorfismo. Antropomorfismo. É um recurso da hermenêutica. Eu nunca lembro. A palavra antropomorfismo é um recurso da hermenêutica para que a gente compreenda melhor Deus. Porque quando a gente lê na Bíblia e a mão de Deus, nós lá relacionamos a nossa mão. Embora a gente nunca tenha visto Deus, será que a mão de Deus tem 5 dedos? Tem unhas? Não sabes. Então, o antropomorfismo é um recurso da hermenêutica para que a gente entenda mão de Deus, cabeça de Deus, olhos de Deus, pé de Deus. Então, para que a gente entenda, num sentido assim, como será Deus. Sim, eu entendi. Eu não lembrava o nome da palavra. Então, quando Davi está dizendo, ao clamar a Deus que abaixasse o céu, e descesse, é possível que o salmista estivesse recorrendo a um outro registro. Isso, daí eu li ali. Não, tudo bem. Mas eu vejo aqui a importância que deva se dar ao valor da Bíblia, da palavra de Deus. Ah, sim. Né? Sim. Por quê? O tempo de Moisés, onde que estava Davi? Não estava. Pastor Tiago, o tempo de Moisés, onde que estava Davi? Não sabemos. Se ele estava existindo, ou se ainda... Não sabemos. Mas como que, se passou tempo, ele vem falar de uma coisa, abaixa o céu. Ele vai usar de uma escrita do sentido figurado que Moisés também usou. Que Deus desceu. Quando fala no Êxodo número 3, o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouvindo o clamor, e desceu para lhe dar livramento. Então são umas expressões... No 19 ele fala, o Senhor desceu sobre o Monte Sinai para transmitir os mandamentos. Então nós, nesta manhã, nós só temos que dar valor e mais valor à palavra de Deus, porque ela é autêntica, ela é viva. E nós percebemos quando nós lemos a ligação entre um escritor e outro. E aqui nós estamos vendo isso. Aqui nós estamos vendo isso. A oração pela presença de Deus para abaixar o céu. Ele já tinha ouvido falar. Ou o Espírito Santo tinha testificado no seu coração que Moisés usou essa expressão, para dar o mandamento para Moisés. Enfim, e até no Salmo 18. O Salmo 18 parece ser uma cópia do Salmo 144. Sim. Mas não. Mas são situações adversas. Vamos lá. E também, só para nós fazer aqui, quando fala-se, o comentário aqui, este baixar-se de Deus, em diferentes momentos da história humana, aponta para o clímax da descida divina. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos entender aqui também, quando abaixa o céu, Deus novamente está baixando. Embora ele já está aqui, mas agora ele vem de uma forma humana, quando João fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos entender que o Senhor está deixando o céu, deixando a glória e vindo aqui na terra. Então, ele pode entrar nessa classificação.
de baixar o céu. Também em Filipenses, capítulo 2, e o verso 6 a 8, o Senhor encarnado decidiu adentrar no palco da história da humanidade. Opa, está no comentário aí. Ah, peraí. O Filipenses vai falar que ele despedindo da sua glória. O Senhor encarnado decidiu adentrar o palco da história, à semelhança de uma epifania, mas tal aparecimento seria autoesvaziar-se, porque o Senhor aceitou a condição de servo, de escravo destituído de direitos e privilégios na sociedade contemporânea. Então, mais uma vez, nós estamos vendo essa expressão, abaixa o céu. Em diversas vezes da Bíblia, o céu está baixando. E a gente, quando a igreja está recebendo o Espírito Santo, a gente fala também, né? O céu baixou. A gente usa esse termo também. A presença é muito forte. A presença é muito forte. A gente fala que usa o céu baixou. O céu baixou, que é o poder de Deus nas nossas vidas. E a gente quer que o céu baixe todo culto, né? Ô glória. Vamos lá no 2.3? Eu acho que nós já estamos no nosso horário, né? Quase. Expressa confiança, 2.3. Em quem eu confio, lá no Salmo 144, 2. Podemos refletir sobre este aspecto tão importante na vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver como é que está aqui o outro. O outro já está no 3, só tem um aqui? Isso. Expressa confiança. Alguém está com a Bíblia aberta aí no Salmo 144 aqui, presente? Abre aí para nós. Abre para nós, por favor. Porque é um salmo de ação de graça, a oração pela presença de Deus e expressa confiança. Alguém achou aí? Salmo 44, 1. Lê um só. 144, né? Exato, 144, 1. Muito bem. Então, o que nós vemos aí? Expressa confiança. A confiança do salmista é expressada logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta em quem eu confio. Então, fica claro, fica nítido que Davi tem essa confiança, porque logo no início, ele não titubia, pastora. Irmãos, logo no início da escrita, ele não conchia em dois pensamentos, pastor Tiago. Ele já vai logo de clareza, dizendo, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha rocha, eu confio nele. Então, começa afirmando. Exatamente, ele já começa afirmando, diferente de nós, muitas das vezes, que a gente vai começar a confiar lá para o meio, para o finalzinho. Só na hora que acontece, né? A gente só confia mesmo na hora que acontece mesmo, porque até então... E tem uns que até duvida, até aconteceu, mas duvida. Davi não. Davi ele tinha essa confiança do início, no meio e no fim. Ele confia em Deus. Lê para nós aí a confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta... em quem eu confio. E depois declara, cantarei um cântico novo, lá no versículo 9. Notemos essa interessante sequência, porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Podemos refletir sobre este aspecto tão importante na vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Faz a diferença no enfrentamento de muitas adversidades. Confiar em Deus, né? Ele tem a certeza do Deus que ele serve. Então, isso facilita para nós o nosso dia a dia. É confiança em Deus. Eu confio. É ter a certeza que tem alguém, né, que tem algo superior a nós cuidando da gente. Só que muitas vezes essa nossa confiança, ela dá aquela balançada. E é isso que Davi traz aqui. Ele não balançou, ele nunca balança. Ele tem certeza que Deus está ali. Ele pode estar lá, né, fugindo dos inimigos que nós já vimos. Ele pode ir lá no Salmo 51, que ele estava onde não devia estar. Ele pecou, mas ele prostrou diante do profeta. Quando ele sabia que ele estava errado, ele nunca perdeu a confiança no Senhor. Veja, porque sei quem é Deus.
Olha o que ele diz. Porque sei quem é Deus. E por eu saber quem é Deus, eu confio. E porque eu confio, sei que cantarei um cântico. Relacionamento. Exatamente. Relacionamento. Ele tinha Exatamente. relacionamento. Relacionamento, confiança, segurança, Você firmeza. confia ou não. Porque o relacionamento te traz a confiança ou não. Você conhece a pessoa, se relaciona com ela, não fala assim, a gente sempre não fala assim, come 1 quilo de sal com ela para ver como que ela é. Não fala isso, Tiago? Por que a gente fala come 1 quilo de sal? Alguém sabe me falar? Espera aí. Por quê, irmã Fátima? Mas você já ouviu falar isso? Come 1 quilo de sal, essa expressão. Por quê? Quanto tempo dura o sal na tua casa? Aí você tem que conviver com a pessoa para conhecê-la, não é? Então você tem que ter o quê? Convivência com Deus, né? E aí Deus, ele é infinitamente, né, poderoso para nos dar. Só que aí que tá. Quando a gente conhece, quando a gente vem para Jesus, que a gente reconhece o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, que Ele nos tira do mundo de pecado, a gente já vê a grandeza dele, não é? Muito bem. Vamos. Eu já saí, né? Eu saio, né? Pula aqui mais. Eu já vou. E pula lá para os irmãos lá. Olha, pulo. Olha isso aqui, irmãos. Notemos que este salmo inicia com uma experiência do salmista com Deus. Agora, ele se volta para interceder pela sua família e a seguir pelo povo. Importante lição para os nossos dias. Pessoal, família e cidades. Transformação começa pelas pessoas. Então, nós aprendemos aqui uma regrinha. Aprendemos não. Relembramos aqui uma regrinha que, em hipótese alguma, ela deva ser mudada. Ela não pode ser mudada. Qual é a regra? Deus, eu, família, igreja, sociedade. Perceba. Deus, eu. Por que o eu vem aqui agora? Encaixa aqui. Porque eu preciso me relacionar com Deus para eu poder ajudar a minha família. Então, eu ajudando a minha família, a igreja em que a minha família estiver inserida será uma igreja próspera, uma igreja abençoada, e por aquela igreja ser abençoada por diversas famílias representadas, impactarão numa sociedade. Por isso que ele termina o Salmo, o número 15. Alguém lê para nós? O 15? O verso 15 do Salmo 144? Leio, peraí, eu estou aqui. O 15 é: bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Exatamente. Então está falando do relacionamento. Primeiro, Deus e eu. Deus e você. Eu busco de Deus. Até porque o relacionamento ele é individual. É individual. Eu busco de Deus. Depois que eu busquei de Deus, eu vou passar isso para a minha família. E a minha família, tendo recebido de mim, nós vamos vir para a igreja pronto, irmãos. E cada família se torna uma igreja. Por que é tão difícil, pastor Tiago, irmãos que estão aqui? Aqui a igreja, nós encontramos problemas, nós encontramos adversidade, nós encontramos um monte de coisa. O problema em si não está na igreja, santuário, depois o corpo. Está na família, porque o culto começa lá. A adoração começa em casa. Mas tem problema já na casa, tem problema com o marido, tem problema com o filho, tem problema com a filha. Vem para a igreja carregado. De problemas. Carregado. E outras famílias vão sentir o peso. Vão sentir o peso disso tudo. Então, essa regra precisa... Ela tem importância na nossa vida. É mais um motivo. Por exemplo, quando um só da casa serve a Deus, aí que o seu relacionamento com Deus tem que ser mais aproximado ainda, mais íntimo ainda. Exatamente. Então, quando vai bem em casa, a igreja, irmãos, nossa, flui o negócio. O negócio vai. E a sociedade, então? A sociedade vê o céu baixando. E por que nós estamos passando por tudo isso agora, né? A sociedade está doente também,
né? Nós não temos aí uma unidade, né? Na nossa rua mesmo nós vemos, é um quarteirão nosso, às vezes nós não vemos unidade, né? Então a sociedade, né, está deteriorada porque as famílias estão deterioradas. Pode falar, Tiago. Para que isso aconteça, para que a sociedade seja doença, que nós complementamos o que o pastor acabou de dizer, é porque as famílias estão doentes. Isso é. Ao mesmo tempo que o vizinho não conhece, o vizinho não conversa, não tem intimidade, não tem amizade, existem famílias dentro da própria casa em que não se conversam, em que um está no quarto, o outro está na cozinha, o outro está na sala, outro está na TV. No entanto, não há diálogo. Ou seja, uma família doente se torna uma sociedade doente. Uma igreja doente. É um ciclo, né? Na verdade, é um efeito dominó. Isso vai chegando, vai refletir aonde? Lá na sociedade. E aí chega ao ponto que nós estamos vivendo na atualidade. Sim. Então é uma sequência. Para nós, porque a sociedade é má, marginais são criados, e esses marginais vêm e roubam nossas casas. É assim, é efeito dominó. Para você ver a importância do relacionamento com Deus, a importância de ter Deus na nossa vida. E quantas pessoas ainda falam, não, mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas acreditar, conhecer, não é ter um relacionamento. Né? Porque conhecer, eu conheço um monte de gente. Conhecer, eu conheço. Mas e saber e conviver com ele é diferente. Pastor, a Bíblia fala que até o diabo crê e estremece. No entanto, não tem intimidade. Exatamente. Então, a intimidade, às vezes a gente vai falar, às vezes a gente, né, lida, né, com o dia a dia, às vezes com as pessoas, fala, você vai a alguma igreja? Eu não vou, porque igreja, né, aquela coisa, igreja, né, mas eu rezo lá em casa, eu oro lá em casa, eu leio a Bíblia lá em casa, tá? Isso é um devocional que você faz, mas e Deus? Como é que está o seu relacionamento, a sua convivência com Deus, a sua comunicação com Deus? Aí é que está. Porque a partir do momento que a pessoa tem uma intimidade com Deus, a vida dela muda. Não adianta falar que não muda, porque muda. Seus pensamentos mudam, suas atitudes mudam, o seu jeito de falar muda, a sua vida tem mudança. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou ter que mudar tudo. Não, você não tem que mudar tudo. Você, sem perceber, você já mudou. Não é, Tiago? Você já mudou o seu jeito de falar, você já mudou o seu vocabulário, você já mudou as suas roupas sem você perceber. Viu? Falando em relação a isso aí, eu vi uma reportagem, uma matéria que passou. O Danilo Gentili, ele foi entrevistar. Eu vi o do Raimundos, o Rodolfo. Né? Rodolfo era ex-vocalista do Raimundos. Do Raimundos, banda de rock. E quando ele aceitou a Jesus, pastor Tiago, ele falou, eu até quis ficar do meu jeito, fumando a minha maconha, tomando o meu uísque, tendo uma vida, né, uma vida promíscua. Ele falou, eu aceito Jesus, mas eu vou continuar sendo eu mesmo. Mas a presença de Deus foi tão forte, e o aceitar dele foi tão sincero, que não teve como. Ele mudou, realmente mudou. Está rodando nas redes sociais, o testemunho dele é muito forte. Muito forte. Assistiu? É muito forte o testemunho do Rodolfo. Então, quando a pessoa aceita Jesus de verdade, existe essa mudança. Então fica aqui uma dica. Se não houve mudança ainda na sua vida, é porque a sua conversão ela foi falsa. E aí também a gente começa, quando você tem essa intimidade com Deus, você começa a priorizar outras coisas. Aquilo que você priorizava se torna insignificante diante do que Deus tem para te dar. Então é essa mudança que nós percebemos. A gente começa a ver coisas, né? Eu tiro base por mim, né? Que eu era uma pessoa não que a gente não tenha que ter, né? Mas eu era uma moça muito vaidosa, né? Deus tocou no meu coração para eu falar disso agora, eu vou falar. Eu era uma pessoa muito vaidosa no sentido de andar com muitos penduricalhos. Eu andava com pulseiras até metade do braço, eu tinha anéis em todos os dedos, eu andava com brincos gigantes, né? Eu era muito produzida. E depois que Deus mudou a minha vida, não que isso é pecado ou deixa de ser pecado, não estou falando isso, mas para mim aquilo se tornou nada, porque eu percebi que não era aquilo que me embelezava.
Não era aquilo que aumentava ou não a minha beleza. Era a presença de Deus que dava beleza para mim. Não é? Então, a gente às vezes valoriza demais um acessório, achando que aquilo vai mudar. Nossa, estou linda, maravilhosa. Né? Para mim, aquilo não fez mais diferença. Então, Deus eu comecei a ver que aquilo não era para mim. Isso foi uma mudança que eu tive. Ai, pastora, não pode usar brinca. Né? Isso é você com Deus. Eu tive a minha mudança. Né? Então, eu comecei a priorizar outras coisas e ver outras coisas que eram mais importantes que aquilo. Então, isso foi uma mudança que Deus fez em mim. Ok. Vamos lá correr aqui, que nosso tempo já acabou, literalmente acabou. Não. Ué? Eu estava parado aí. Aí, vamos, o tópico 3.1, fala, filhos plantados bem... Como que é aí, pastora? Filhos plantados... Não, que filhos plantados? Plantas bem... Filhos. Plantas... O pastor até me confundiu agora. Deixa eu ler. Filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Muito bem. Então, aqui também ele usa uma figura de planta. Planta, primeiro precisa ter a semente. E essa semente é os pais que dá. Isso. Nós plantamos os nossos filhos. Filhos bem desenvolvidos são resultado de oração. Sim ou não? Sim ou não? E muita. Sim ou não, irmã Fátima? Eu sou aqui porque eu sou resultado de oração. É verdade. Eu saía na quinta, eu voltava no domingo. E a mãe dele, coitada. E minha mãe descabelada. Você vê o joelho da minha sogra, como diz a Bíblia, joelho de camelo, que é o joelho de Tiago. Estourou a bolacha do joelho, tanto orar, irmão. Literalmente. Nossa, o joelho da minha sogra é judiado. Então, filhos bem desenvolvidos são resultados de muita oração. Não, e não é pouco, Ensinos, não. exemplos, discipulado, disciplina, pois precisa estar plantado junto a ribeiros de água. Mas uma coisa importante também do testemunho do Rodolfo, não sei se você vai lembrar. Ele fala no testemunho dele, que a gente sempre fala aqui, a gente não ensina o menino no caminho que deve andar? A esposa dele cresceu lá atrás, ela teve a influência da mãe na igreja. Olha só, lá atrás, ela hoje eu não sei quantos anos ela tem, mas deve ser mais de 30. Então, quer dizer, ela criança, olha só a importância de trazer filho para a igreja, a importância de ensinar o caminho para ele. Ah, mas se ele desviar lá na frente, um dia, aquela semente que você plantou vai germinar na vida dele. Olha só, o testemunho dele foi isso. A esposa dele, um dia, plantaram essa semente nela. E foi aonde ela conseguiu trazer as irmãs. Lembra que ele fala no testemunho? As irmãs iam lá fazer oração, que ele se trancava. Ele estava até fumando no banheiro. Ele estava louco lá, aceitou. Então, o testemunho dele é muito importante hoje, é muito forte hoje. Viu como que Deus faz? Deus traz esses testemunhos no momento atual, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas pela vida dele. Então, essa planta aqui, ó, pode ser germinada, um dia ela pode desviar, um dia... Não sabemos, mas eu tenho certeza que um dia aquela sementinha vai germinar. Vai germinar. Então, perceba que nós falamos de Davi, no caso Davi, e agora vem para a família. Olha aqui, que ele está colocando os filhos plantados a ribeiros, agora falando, filhas, pedra de esquina, como coluna, muda lá para os irmãos verem na tela. Não, você já mudou aí? Lá, já. Como coluna de um palácio. Imagina. Isso, lê para nós essa parte. Aqui, ó. Nessa lição destaca que as filhas são como referenciais de apoio, beleza e firmeza, principalmente no aspecto do caráter. Pedras lavradas e colunas de um palácio lembram, entre outros aspectos, trabalho e tempo. Imagina, coluna lavradas de palácio. Imagina o tamanho do coluna do palácio. Era que dava aquelas beleza. Não dá para mim desenhar aqui agora que o nosso tempo acabou, mas quando está falando essa pedra de esquina, quando você ia nos templos antigamente, tinha aquelas colunas que quando as pessoas entravam, que dava aquele destaque, dava aquela beleza. Então as filhas na família traz essa beleza, traz essa firmeza. Veja a importância que Davi está dando para a família. É uma família aqui equilibrada, uma família aqui bem-sucedida no quesito aos caminhos do Senhor. Sim. Vamos lá. Último aqui, interesse. Deixa eu passar lá para os irmãos. Interesse pelo bem da sociedade. É onde vai fazer o efeito dominar. Deus, eu, família, igreja
e aqui a sociedade. Um puxando o outro, não tem jeito. O salmista menciona nossas ruas e o povo, no versículo 14 e 15. Ele pede a bênção de Deus não apenas para si e família, mas também para a sociedade. Sendo que um vem do outro, aquilo que nós já falamos, irmãos. Você, Deus, você com Deus está tudo bem, abençoa a tua família, sua família sendo abençoada, uma sociedade abençoada, uma igreja abençoada. Olha só. Só que esse ciclo, ele está defeituoso. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus está abalado. Né? Nosso relacionamento com Deus, a gente pode dizer que a gente é amigo de Deus? A gente tem que pensar antes. A gente pode dizer que nós somos amigo de Deus? A gente pode chamar Deus de papai? Tem que pensar antes. Então. Agora, se for usar de hipocrisia... eu sou amigo de Deus. Deus é meu pai. Como na maioria a gente faz. Mas o relacionamento é muito... como nós falamos no início, né? O relacionamento ele tem a base de comunicação, né, a base de convivência e atitudes. Então, muitas vezes, a gente abala um relacionamento com as nossas atitudes. Não é? Então, às vezes, a gente passa por aflições, passa por problemas, muitas vezes, porque tivemos atitudes erradas. Então, a gente tem que rever. Por isso que a escola dominical é importante, faz a gente refletir. Então, que esta manhã nós venhamos a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, que é daí que tudo vai fluir. Exatamente. Amém? Chegamos ao final. Alguma pergunta aqui, os irmãos? Em casa também, a Marinês está pedindo oração. Pai do Senhor, Lindamir, Isabela, Selma, Ângelo, paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos aí que estão nos acompanhando em casa. Se tiver alguma pergunta em casa, pode fazer também. Viu? Muito bem. Chegamos ao final, pastor Tiago. Está com o senhor a palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, né, irmãos? Nós estamos encerrando esta aula, né? Da Escola Bíblica Dominical e também encerrando o trimestre. Deus abençoe o pastor Noel, pastora Soraya, pela explanação da palavra de Deus. Que possamos confiar no Senhor assim como fez Davi. Confiar inteiramente no Senhor. Confiar que Ele é poderoso para solucionar os problemas, para resolver as causas impossíveis, né? Porque o nosso Deus é poderoso. Nós já estamos aqui partindo para o final da nossa aula. Como eu disse para os irmãos, a última lição, e a gente costuma fazer algo diferente, né? Não está sendo possível fazer da forma que fazíamos, devido à situação que estamos vivendo, né? Nós temos por hábito de presentear as classes que mais teve frequência, as classes que mais participaram, né? O aluno mais frequente, a gente sempre dá um brinde, faz alguma coisa, mas desta feita a gente não pode fazer, não tem como fazer, né, pastor Noel? Porque não tivemos quase aulas presenciais, né? Mas ainda hoje temos alguns irmãos aqui, mas a partir da semana que vem, provavelmente estaremos transmitindo novamente somente a live, né? Não poderemos ter aqui pessoas presenciais aqui na nossa igreja, né? Segundo o decreto do nosso governo, do nosso prefeito. Então, mas terminamos esse trimestre, iremos agora iniciar já o terceiro trimestre, pastor Noel. Já se passou 6 meses do ano, né? A classe dos adultos estará falando sobre transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. Amém? Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústias. Então é um assunto muito atual, bem propício para o momento em que estamos vivendo. Então eu convido você a participar da Escola Bíblica Dominical, mesmo que seja online. Participe, leia a revista, você que tem a revista que pediu. Os irmãos que pediram da nossa congregação, já estamos aqui com as revistas. Você que não veio aqui pela manhã, retire no culto à tarde a sua revista para que você possa estudar a palavra de Deus, tá? Então eu convido vocês a participar, né? Como eu disse no início, nós costumamos fazer uma confraternização com alguns comes e bebes. Desta feita não é possível. Nós montamos aqui alguns kits, né?
para os irmãos que estão aqui presenciais, tudo higienizado, separado, né, para que possa levar para casa, mas não é possível comer aqui presencialmente, segundo também as normas das nossas autoridades. Então, neste momento, nós estaremos encerrando, a classe já estão aqui entrando, a classe de jovens e adolescentes, nós estamos aqui aguardando que eles adentrem, para que possamos ouvir apresentações deles, fazer algumas perguntas. Então, pastor Noel, enquanto a classe dos jovens e adolescentes não chegam aqui, eu gostaria de ver com vocês, tem alguma pergunta para realizar para os irmãos? Tem perguntas aí? Se tiver, nós vamos estar fazendo perguntas e dando um docinho aqui para você embalado, tá? Pastor Noel, pode fazer aqui algumas perguntas? Ou mais, pode ficar à vontade, tá? Nas demais lições também. E nós estaremos aqui dando um docinho aqui para que você possa degustar, né? Como brinde de você responder as perguntas. Vamos lá, aqui a classe dos adultos. Uma pergunta. Eu quero que vocês citem um dos escritores de Salmos fora Davi. Ou um escritor que escreveu o Salmo fora Davi. Um ou dois? Vocês lembram? Vocês lembram? Valendo um bis. Valendo 2 bis, um preto e um branco. Salmos, ele tem vários escritores. Vários escritores. Davi é o mais conhecido. É o mais conhecido, isso. É o mais conhecido. Cite um outro escritor de Salmos além de Davi. Asaf. Amém. Asaf ganhou um bis. Muito bem. Vem tirar aqui. Pede bis. Pode fazer mais, pastor. Pode fazer. Deixa eu mais ver se eu perguntas. lembro aqui. Mais alguma aqui. O que é um salmo de ramagem, pastor Tiago? Ou romagem? Romagem. Romagem. Isso. O que é um salmo de romagem? Falamos aqui semana passada. Ou salmo de degraus, né? Ou salmos de degrau. Uma Fátima, você respondeu aquele dia. Esqueceu. Entendi. Alguém sabe? A resposta dessa pergunta foi falado bastante aqui na classificação dos salmos, né? Do seu estilo poético. Como que é? Esse é o Halel. Esse é o de Halel. Então, vamos responder primeiro então o salmo de Vamos romagem. responder. Cântico Mor? Não. É outra coisa. Respondendo então, pastor Noel, ninguém respondeu. Eram os cânticos de peregrinação, usado para cantar durante as viagens do povo para Jerusalém. Quero fazer mais um. Pode o fazer, que é pastor. um salmo acróstico? É fácil também. O que é um salmo acróstico? Né, pastor Tiago? Isso, vai. Isso! É um salmo que ele vai na sequência do alfabeto hebraico. Muito bem. Tem uma pergunta aí? Quantos salmos tem? Dalva, essa responde. Quantos salmos tem? Quantos salmos tem? Pronto. Maravilha. Aí, pastor Tiago, pode chamar outra classe aí? Ou não? Então vamos ler a conclusão de hoje aqui? Todo junto? Enquanto eles vêm? Eu não sei se eles vão apresentar. Eles vão? Vamos lá, irmãos? Se colocar de pé aqui, vamos ler a nossa conclusão. Está na tela? Vamos lá? 1, 2, 3. Além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos assim apresentar a Ele nossas inquietações e aflições, certos da vitória. É a nossa responsabilidade como servo de Deus interceder e procurar o bem da família e da sociedade. Amém? Amém. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta para a classe dos adultos, né? E quem responder valendo uma paçoquinha aqui, tá? Quantos versos
tem o Salmo 119. Quantos versos tem o Salmo 119? Hã? Alguém sabe? Hã? Nós estudamos o livro de Salmos, né? Pode responder. Hã? Alguém? Hã? Não. Não. Passou perto o 170 aí. Passou perto. Tem bastante tempo, deu até tempo de olhar na Bíblia, né? Hã? 176 versos, ó. Hã? Passa lá, pastor Noel. Nós vamos ouvir as... Por favor. Qual é o capítulo maior ou o salmo maior da Bíblia? 119, tá? Então, isso é a forma de nós memorizarmos, né, irmãos, o aprendizado da palavra de Deus. As crianças, Cris, vão apresentar? A Chloe? Irmãos, agora vamos passar para outra classe, né? Que estará também fazendo aqui as suas apresentações. A Cris... Vamos para os jovens e adolescentes. Vamos? Eu pediria para vocês vir aqui à frente, por gentileza. Todos aqui que estão fazendo a filmagem, a live. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente para fazer apresentações, também responder as perguntas, tá? Para que os irmãos que estão em casa possam acompanhar também. Vê aí, pastor, se tem alguma pergunta de casa, alguma resposta também. Tá? Eu também estou com o meu aqui. E se tem alguma participação lá dos irmãos que estão em casa. Bem, nós vamos ouvir aqui a classe de jovens e adolescentes, fazendo aqui a sua apresentação e a sua... Quem for falar, fala no microfone, para você sair na live. Tá? Por gentileza. Nós precisamos de 4 voluntários para nós fazermos uma dinâmica. Não, pode ficar aí. Pode. Que eu acho que é até melhor para apoiar. Enquanto isso, nós fizemos um resumo da lição dos adolescentes, dos jovens, e passamos à última lição dos adolescentes. Eu vou falar sobre o tema da última lição, tá? Está em Marcos 13, do 7 ao 8. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Nós falamos sobre o desafio de estar pronto para o arrebatamento nos dias atuais, que é muito difícil. Eu falei para eles que nós sempre ouvimos falar, nossa, Jesus está próximo, Jesus está próximo. Mas, indiferente, para os nossos bisavós, Jesus estava próximo. Para nós, ele também está próximo. O período dele estar próximo foi a partir do momento que ele subiu ao céu e prometeu voltar um dia. Então, toda essa faixa, ele está próximo. Uma hora ele há de vir. Nós precisamos estar preparados. Vamos para a dinâmica. Quem que pegou a folha? Tá, vocês 4. Nós vamos para uma viagem. Para onde a senhora quer ir, pastora? Fala um lugar, que é o sonho. Para a Austrália. Então, nós vamos junto com a pastora, tá bom? Para a Austrália. Essa folha, ela é a nossa mala. Vocês terão... É uma mala. Vocês terão 15 segundos para escrever tudo o que vocês vão levar dentro dessa mala. Espera aí que eu vou falar, tá bom? Mas pode ir pensando. São 15 segundos, tá? Peraí. Pensaram já bastante aí? Vai. 1, 2, 3.
14, 15. Parou. Não pode escrever mais. Pastor, o que a senhora vai levar? Primeira coisa, serviço na viagem. Passaporte, visto, dinheiro e roupa. Tá certo. A senhora se sente preparada para essa viagem? Está pronta para ir? É. Ou está faltando alguma coisa? Tá certo. E o senhor, pastor? Dinheiro. Roupa. Sapato, celular e vídeo. Está preparado? Ou está faltando alguma coisa? Se sente preparado? E a senhora, irmã Ilma? Esqueceu do... Toalha de banho, é essencial, ela vai tomar banho. Ninguém colocou escova, vocês vão escovar os dentes? A senhora se sente preparada para essa viagem? Não? Está faltando alguma coisa. E a senhora, irmã Fátima? A senhora se sente preparada? Ou está faltando alguma coisa? Está faltando. A vinda de Jesus é uma viagem, certo? Nós vamos retornar para o nosso lugar. Essa é a viagem. Será que nós estamos preparados? Será que a nossa mala está pronta para essa viagem? Às vezes está faltando alguma coisa. Foi o que eu falei para eles. Jesus pode voltar agora. Talvez a minha mala não esteja preparada. Se nós tivermos tempo, vamos preparar a nossa mala. Tá bom? Para que ela esteja prontíssima. Para que nosso visto esteja certo. Para que nós tenhamos toalha. Para que nós tenhamos dinheiro. Para que nós tenhamos o essencial para subir. Tá bom? Essa foi a nossa lição. Vocês querem falar alguma coisa? É interessante destacarmos aí que essa mala que a gente está preparando é no sentido figurado, né? A nossa vida. Porque tem um hino do Mirassol e Miramar, ele fala, deixe a bagagem se quiser subir. Então vai que as pessoas entendem errado. Então eu tenho que levar tudo desse mundo para o céu. Não é isso aí. Né? Que fique bem claro isso. Amém, né? Graças a Deus, Deus abençoe a classe de jovens e adolescentes, seus professores, que prepararam essa dinâmica, que deram aula, né, nesse período aí, bem complicado, mas conseguiram dar algumas aulas e houve aí um aprendizado para os nossos jovens e adolescentes, embora faltem bastante aqui ainda, né, presenciais aqui. Né? Deus abençoe. A Cris com a Chloe, vai ter alguma apresentação? Cadê a Cris, que eu não estou vendo ela? Hã? Não? Então tá. Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram. Eu queria, irmãos, encerrar aqui, pastor Noel, com louvor, né? Agradecendo a Deus por esse trimestre, louvando a Deus por este momento. Hoje nós estendemos um pouquinho mais a nossa aula, por ser a última aula, né? O encerramento do nosso trimestre. Então eu gostaria de chamar aqui os músicos que estão presentes. Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Logo após o pastor Noel já estará também fazendo a oração final, o encerramento final. E os irmãos que estão aqui presentes, aqui na mesa ao lado, próximo da cozinha, nós temos ali os kits de cada um de vocês, com algumas guloseimas ali, bolo, né, separadinho. Você passa ali, não vai embora sem pegar, está contadinho. Não vai embora, a irmã Ilma preparou com muito carinho, tá? Não vai embora sem pegar o seu kit e, né, adoçar a boca um pouquinho ali, participar. Eu quero agradecer a todos os irmãos que mesmo nos momentos difíceis, momentos de dificuldade, tiveram a oportunidade de participar aqui com a gente, se esforçaram para estar aqui presencialmente, né? Embora não foi fácil, mas eu louvo a Deus pela sua vida, tá? E o que eu quero enfatizar aqui, pastor Noel, nesta manhã, é o valor da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Eu dizia aqui, irmãos que estão lá em casa, que estão aqui presentes, infelizmente, a igreja, isso é real, não adianta a gente esconder, não tem dado devido valor à palavra de Deus. Nós, às vezes, né, esbanjamos palavra, pastor Noel, enquanto existem pessoas, comunidades aí em lugares difíceis, morrendo de fome espiritualmente falando, querendo alguém para dizer Jesus te ama, Jesus quer te salvar, para ensinar alguma coisa da Bíblia, assim como estava aquele eunuco quando encontrou com Felipe,
que disse assim: como eu vou entender se não tem quem me explique? Existem pessoas, mas você talvez está esbanjando palavra. Você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de estar no templo aprendendo a palavra, mas nós não fazemos, né? Tem muitas coisas para fazer, né, pastora Soraya? Tem muito entretenimento, tem muita coisa para assistir, né? Valorizamos outras coisas no mundo, como foi falado nesta manhã, num mundo cheio de tantas coisas, de tantas pessoas pensando em si próprio, esquecem da palavra. Mas sabe o que te traz sustento? Sabe o que te traz intimidade com Deus? É oração e palavra de Deus, é leitura da palavra, é conhecimento de Deus. É isso que te traz intimidade, é isso que nos traz intimidade com Deus. Então eu convido você, irmão, irmã, valorize a palavra de Deus. Valorize você que tem alguém que se dedica para ensinar a palavra para você. E às vezes você não dá valor, né? É tanta coisa. Não se preocupa em meditar. Mas eu não consigo ler a Bíblia a todo instante. Não tem problema. Eu postei ontem nas minhas redes sociais, no grupo da igreja, um versículo muito lindo: bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. Você não pode estar lendo, mas você pode estar ouvindo. Às vezes você ouve tanta coisa, mas não tem prazer de ouvir um louvor, não tem prazer de ouvir ou assistir uma pregação nas redes sociais, mas você assiste tanta coisa. Ei, um dia você vai querer e não vai ter. Um dia você vai correr de um lado para outro, querendo esta palavra, querendo ouvir esta palavra, alguém, o pastor, alguém que ensine, alguém que pregue, e você não vai ter para ouvir, vai ter sede para ouvir, não vai ter fome. Então, irmãos, eu trago essa palavra de reflexão no final desse trimestre para os irmãos que nos assistem em casa. Se você tem a oportunidade, meu irmão, venha aprender a palavra de Deus, se interaja, faça alguma coisa a mais, não fique no conformismo. Ei, se essa situação que nós estamos vivendo, de pandemia, de crise, não mexer com você, eu não sei o que vai mexer, pastor Noel, com a humanidade. Eu não sei o que vai mexer com a igreja. Nós estamos tranquilos em casa, no comodismo. Ou nós despertamos, ou vem praga mais aí, ou vem mais coisa por aí, porque Deus tem o prazer de nos salvar. Ele não quer que nós se perca. A Bíblia fala que é prazer do Senhor que nenhuma alma, não, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele tem prazer que nós se salvamos. E o conhecimento traz a salvação, a intimidade com Deus, a oração, tá? O estar no templo também, irmãos, congregando, aprendendo a palavra. Quem que em casa tira um tempo especial para Deus? Você ouve até, mas fazendo outras coisas. Aqui não é um tempo especial. Então eu quero trazer essa palavra de reflexão para os irmãos que estão aqui e para você que está em casa. Ei, acorda enquanto é tempo. Acorda, levanta enquanto dá tempo. Enquanto tem alguém pregando, alguém preocupado em ensinar, em estudar, em buscar de Deus algo e transmitir para você, para que você possa aprender a palavra de Deus. Não esbanje a palavra não. Não desvalorize a palavra, não decrete a palavra de Deus, tá? Para que você possa estar alicerçado e forte, pastora, ter confiança em Deus nos dias de adversidade, não ficar titubeando. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me guardar? Não, Davi tinha confiança. Eu confio no Senhor. Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Nele confiarei. Não titubeava, sabia que Deus era poderoso para salvá-lo por causa da intimidade que ele tinha, do conhecimento que ele tinha de Deus. Então, neste momento, irmãos, nós queremos aqui conscientizar você que nos assiste, que está aqui presente. Dê valor à palavra de Deus. Dê valor àqueles que prezam em ensinar a palavra de Deus para você. Amém? Nós estaremos louvando ao Senhor. Eu quero pedir para os irmãos que estão presentes, coloque de pé. Por gentileza, nós vamos louvar ao Senhor. E logo após, o pastor Noel já estará aqui finalizando esta aula. A lição do próximo domingo, irmãos. Estaremos iniciando uma nova lição, e o tema da primeira lição vai ser prosperando em meio às crises. Então, a lição da classe dos adultos, a classe dos jovens adolescentes também tem um assunto muito bom, se eu não me engano é Heróis da Bíblia, e um assunto maravilhoso, e a classe dos adultos vai falar sobre prosperando em meio às crises. Então, venha participar, mesmo que seja online, participe, e Deus vai te dar vitória. O louvor dos que estão presentes, por gentileza, nos ajude aqui, para que nós possamos louvar a Deus, por gentileza. O Miqueias, Cálita, Caio.
Aleluia. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos mais uma vez. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado pelos irmãos que participaram. Deus abençoe cada um. Pastor Noel, já finalizando, fazendo as considerações finais, por gentileza. Já estaremos encerrando este culto. Voltaremos aqui às 17 horas no culto de celebração. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, a nossa eterna gratidão a Ti, pelo privilégio que temos de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para aprendermos a Sua palavra. Obrigado pelos alunos, pelos professores, pelo superintendente, pelo secretário. Nós encerramos mais um trimestre para a glória do nome santo do Senhor. Domingo que vem, permitindo o Senhor, estaremos iniciando o terceiro trimestre do ano de 2020.
nos dê graça, nos dê inspiração sempre para estar aqui aprendendo da Tua palavra. Senhor, retornaremos a essa casa novamente às 17 horas em ponto, para mais um grande culto de adoração e celebração ao nome santo do Senhor. Nos ajude, e os irmãos que estão aqui, que eles possam retornar à noite para glorificar o nome santo do Senhor. É a nossa oração que fazemos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a bênção apostólica? Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, as doces e ricas consolação do Espírito Santo, permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor.